Olá, eu sou Chaka Logos. Nesse áudio, damos continuidade aos podcasts da Conexão Suméria. Em nossos podcasts anteriores, além de tratarmos de profundas e fundamentais informações sobre o silício, gigantes e uma era antecessora que tentamos captar sua memória através de seus vestígios, anteriormente também fizemos algumas citações sobre o fenômeno de desenvolvimento corporal que a medicina classifica como doença. Esse é o que conhecemos por gigantismo. Na medicina, o gigantismo é uma enfermidade hormonal causada pela excessiva secreção do hormônio do crescimento durante a idade do crescimento. Se ocorrer na fase adulta, é denominada de acromegalia. Os indivíduos que sofrem dessa doença alcançam estaturas entre 2,30 metros e 2,75 de altura. A medicina descreve que o gigantismo ocorre devido ao excesso de liberação de GH. GH é o hormônio de crescimento ou hormona de crescimento, abreviadamente GH, também chamado de somatrofina ou somatropina. É uma proteína ou hormônio peptídeo sintetizado e secretado pela glândula hipófise. Esse hormônio estimula o crescimento e a reprodução celular em humanos. Esse excesso de liberação de hormônio é dado como um decorrente tumor na hipófise. Mas o que seria a hipófise? A hipófise também é uma glândula conhecida como pituitária. Fica localizada na base do cérebro, entre as funções que ela possui, ela regula o trabalho das glândulas suprarrenais, tireoide, testículos e ovários. Produz o hormônio importante para a lactação, prolactina, o hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético e o hormônio chamado oxitocina, que também é citado como muito importante para os trabalhos de parto. Porém, as informações sobre esse hormônio, importantíssimo inclusive para as nossas vidas, vai um pouco mais além. A oxitocina também é conhecida como o hormônio do amor. É um hormônio produzido pelo hipotálamo e liberado a partir da pituitária ou neurohipófise. Isso liberado na corrente sanguínea. São encontrados receptores de oxitocina em células de todo o corpo. Esse hormônio exerce importantes funções no organismo e as sensações de prazer e afeto vêm através dele também. Por essa razão, é conhecido como o hormônio do amor. Junto com a dopamina, a serotonina e a endorfina, a oxitocina faz parte do grupo de neurotransmissores da felicidade. Eles possuem a função de aumentar as sensações de bem-estar e diminuir estresse, ansiedade e melhorar quadros depressivos. Vamos observar 10 pontos sobre os quais esse hormônio é importantíssimo para nós. 1. Ele facilita o parto normal. 2. É importante para a amamentação.
3. Promove afeto entre pais e filhos. 4. Aumenta o prazer sexual. 5. Melhora as habilidades sociais. A oxitocina é muito importante, especialmente entre os casos com autismo e esquizofrenia, pois, através da liberação de oxitocina, existe maior facilidade de interações sociais. A oxitocina é responsável também pelo desenvolvimento de confiança e autoconfiança, onde a pessoa passa a ter mais segurança e melhor estima, especialmente para se aproximar de outras pessoas. Continuando. 6. Reduz a possibilidade de desejo e atração por dependência química e estereótipas, como drogas, por exemplo. 7. Alivia o estresse, assim como também a possibilidade de depressão, ansiedade e fobia social. A oxitocina, ela possui efeito calmante, contrariando os efeitos do hormônio cortisol, conhecido por ser o hormônio do estresse, responsável por outra série de problemas de saúde. 8. Induz ao sono. A oxitocina aumenta a sensação de tranquilidade, e isso permite melhor descanso e o eficiente sono reparador, fundamental para uma boa qualidade de vida. 9. Promove a generosidade. A oxitocina afeta bastante o senso de altruísmo. 10. Fortalece os relacionamentos amorosos. Quanto mais a presença do hormônio do amor no organismo, mais elevadas são as sensações de bem-estar e felicidade. É o hormônio também relacionado à fidelidade. Bem, talvez estejam se perguntando por que fala tanto de hormônios e desse em específico. Bem, esse é apenas um dos, mas essas informações são extremamente necessárias para melhor entendermos o que vamos trazer mais à frente. Essas observações são importantes e essa perspectiva de visão sobre essa causa e efeitos há de muito nos revelar, claro, para uma possível melhoria em determinados aspectos, assim como sobre nossa compreensão. Bem, continuando, devido a essa citada anormalidade na glândula pituitária, que faz o hormônio do crescimento ser liberado excessivamente, levando a pessoa a crescer continuamente, outro responsável intermediário do GH, muito citado, é o GF1 ou IGF-1. Esse é conhecido como um fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, somatomedina C, ou IGF-1. É uma proteína produzida no fígado em resposta ao hormônio de crescimento GH, com um papel importante no crescimento, desenvolvimento da musculatura, diminui os níveis de glicose no sangue, reduz os níveis de gordura corporal, altera a oxidação lipídica
e aumenta a síntese de proteínas. Observemos que o IGF-1 é uma proteína produzida no fígado em resposta ao hormônio de crescimento, o GH. E essa traz essa série de benefícios ao corpo, assim citados anteriormente. As informações a seguir foram extraídas de um canal do YouTube do Instituto Espaço de Vida, onde realizou a entrevista com o Dr. Felipe Henning Gaia Duarte, médico endocrinologista da Unidade de Neuroendocrinologia, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele cita que as pessoas, às vezes, o procuram devido a alguns parentes estarem preocupados com a autoestatura, o crescimento um pouco exagerado, onde é preciso fazer uma avaliação para saber se o paciente porta o diagnóstico gigantismo ou acromegalia. É citado que na adolescência é onde se encontra uma das situações mais desafiadoras para com esse diagnóstico. Ele cita que o armamentário laboratorial ele não tem nenhuma sensibilidade adequada para o diagnóstico. Na adolescência, especialmente, uma característica normal dos pacientes é ter uma produção do hormônio de crescimento e o seu intermediário, que é o IGF-1, em níveis muito elevados. Isso é fisiológico. E os mesmos tipos de exames para o gigantismo também são os mesmos utilizados para diagnosticar a acromegalia. Ele cita também que, muitas vezes, o laboratório pode dar um diagnóstico onde precisa-se recorrer à imagem. Então, em alguns pacientes, possa ser que não se consiga uma imagem da região hipofisária da forma como se necessita, sendo obtida por ressonância uma imagem bem característica com a lesão bem visível. Nesses tipos de paciente, muitas vezes, precisa-se prolongar a investigação para poder chegar ao diagnóstico. Ele afirma que obter esse tipo de diagnóstico é uma das situações mais desafiadoras que se tem hoje. E que o quanto mais precoce for feito o diagnóstico, menores as complicações que o paciente terá. Menor acometimento cardíaco, possíveis complicações metabólicas, como diabetes, alterações pulmonares, como apneia do sono, alterações estéticas, como mudanças no aspecto facial, crescimento da mandíbula, aspecto facial mais rústicos, né? E, segundo ele afirma, tratando precocemente, eles interferem no desenvolvimento da doença e o paciente passa a ter um quadro clínico mais tranquilo. O tratamento para com o diagnóstico de gigantismo envolve a necessidade de cirurgia para remoção da parte da adêmona hipofisária inteira. Se essa for a causa, medicação adicional também se faz necessária em forma de drogas. Vamos, nesse momento, trazer à observação exemplos de 2 casos que foram reportados aqui no Brasil. No SBT foi reportado o caso de gigantismo do Sérgio Gabriel Ribeiro. Na época da reportagem, o Gabriel, aos 10 anos de idade,
já se encontrava com 2 metros de altura. Na reportagem afirma que a família estava em desespero. Por essa razão procurou a mídia, pois estavam sem conseguir onde encontrar um local dentro da rede pública de saúde para fazer a cirurgia, que geralmente é indicada como um dos procedimentos necessários nesses casos, onde esse tipo de cirurgia por clínicas particulares pode ser muito caro e totalmente fora do alcance da mãe do Gabriel, que recebia na época apenas a pensão do marido falecido, o qual o valor era inferior a um salário mínimo. O Gabriel, aos 9 meses, já tinha o porte de uma criança de 2 anos. Percebemos que ele já nasceu com certos padrões de desenvolvimento metabólico fora dos padrões comuns. A família descobriu a doença quando ele tinha 4 anos. Foi quando recebeu o primeiro diagnóstico. 2 anos depois, foi marcada uma cirurgia no Hospital Base de Brasília, mas a cirurgia nunca aconteceu, porque, segundo a mãe dele relatou, passaram horas no corredor no dia marcado para a cirurgia, mas foram mandados para casa após a informação de que estavam sem leito. A boa notícia é que, ao fim da reportagem, foi anunciado que, após a movimentação de contatos da emissora, já haviam conseguido para o Gabriel a consulta no mesmo dia que a reportagem foi exibida. Torcemos que tenha dado tudo certo. Porém, vamos ao segundo caso reportado. A emissora Record exibiu a reportagem sobre um jovem de 16 anos na época, o jovem Natanael Jesus da Mata, também diagnosticado com gigantismo. A equipe de reportagem acompanhou a família em uma consulta médica. Segundo a família e declarações do próprio Natanael, cada consulta gera uma nova expectativa. O rapaz deixa evidente seus temores e preocupações. Confessa que tem medo de novos laudos, medo das injeções, medo de ficar internado novamente, assim como ter de ser submetido a uma nova cirurgia, pois ele já havia feito a cirurgia de remoção da metade de sua hipófise. Na reportagem, afirma que ele passou pela cirurgia recomendada para com esse diagnóstico, que é dado como um procedimento necessário para cessar o crescimento, mas ele continuava a crescer. A família diz que nada do que ele estava a tomar de medicamentos para com tal tratamento, dentro de tal diagnóstico, de nada estava adiantando. O médico endocrinologista Evandro Portes afirma que tem cura. Ele diz que a solução está em um medicamento que se chama Pegnosomanto, que é um medicamento que precisa ser comprado e disponível de forma gratuita pela rede de saúde pública. O valor do Pegnosomanto varia um pouco de acordo com as dosagens necessárias. O valor desse medicamento varia entre 6 mil a 15 mil reais mensais. É afirmado que o SUS oferece outros medicamentos para tratar casos de gigantismo, mas de tudo que ele havia tomado, nenhum estava a trazer resultados satisfatórios. Observamos os 2 casos, ao menos dentro das informações apresentadas, assim como analisando com um complemento de informações anteriores. Estava desesperado atrás da cirurgia que, desde que recebeu o diagnóstico aos 4 anos, estava a querer cessar
esse crescimento exagerado. O outro estava desesperado atrás de mais uma solução indicada. Isso entre as anteriores, pois ele já havia feito a cirurgia para a remoção da hipófise e, segundo o apresentado na reportagem, ele sempre tomou muitos medicamentos para, com o tratamento, a parar de crescer. É quando, indo à consulta, entre as quais sempre teve muito medo, recebe a esperança e novas expectativas de que a cura está em uma droga, ou melhor, medicamento, que custa entre 6 mil a 15 mil reais mensais. O Dr. Philippe Henning Gaia Duarte, como já citei sobre ele anteriormente, só para lembrar, ele citou que a tecnologia laboratorial não tem uma sensibilidade adequada para tais diagnósticos. Ou seja, não são exatamente uma tecnologia que tenha uma garantia de precisão ao lidar com tais casos. O jogador de basquete da NBA, George Muresan, tem 2,32 m de altura. Ele foi diagnosticado com acromegalia. Também na NBA temos Manute Bol, também com 2,32 m. Porém, diferente de George, seu tamanho não é patológico. Ou seja, assim é citado dentro da própria reportagem relacionada. Shawn Bradley, também na NBA, com 2,29 m, assim como Yao Ming, também com 2,29 m. São pessoas com a postura muito bem equilibrada, com uma saúde muito aparente e visível. E a partir daqui temos fatos e evidências que gigantes existem. Mas também passamos a tomar conhecimento de que, evidentemente, a classificação de tal aspecto do desenvolvimento humano como doença passa a ser uma real doença. Talvez mais séria que a falta de conhecimento sobre como lidar com alguém que tem um organismo propenso a passar por essa experiência de desenvolvimento metabólico e estrutural. Como podemos ver no caso do Gabriel, mesmo sendo diagnosticado ainda no berço da infância, nenhum tratamento anterior tinha conseguido frear seu crescimento. No caso do Nathanael, a cirurgia já havia sido feita. Todas as drogas indicadas ele sempre tomou e nada de resultados. Lembram daquela breve explicação sobre a importância do hormônio neurotransmissor chamado de oxitocina? O qual justamente depende da hipófise da glândula pituitária para poder existir e fluir em nosso corpo. Lembrando que a oxitocina é o famoso hormônio do amor, assim como é conhecido também por pituitária. É responsável por todas as informações já citadas anteriormente, quando falado sobre o hormônio.
entre muito mais informações que poderia acabar por deixar esse podcast muito grande se realmente fôssemos falar mais a fundo. Como funciona o psicológico e subconsciente de alguém que cresce sob uma atmosfera de um diagnóstico que o declara doente, apenas por estar crescendo muito, onde esse manifesto hormonal pode ser estudado de forma um pouco mais além, de forma um pouco mais séria, sem barreiras de limitações dentro dos paradigmas sociais. Ou seja, essas crianças e jovens são diagnosticadas e apontadas como doentes. A partir daí, acreditam, aceitam que são isso e, consequentemente, a partir daí, se gera uma série de distúrbios, dúvidas, medos, além das inúmeras reações adversas e possíveis efeitos colaterais que as drogas indicadas para tal tratamento causam. Logo, é possível vermos que a vida dessas pessoas diagnosticadas como doentes por gigantismo passa a ser uma experiência sufocada em possíveis casos, possivelmente em sua maioria. Temos o preconceito social, especialmente sobre a questão de racismo, a qual possivelmente esses casos acabariam por se enquadrar em uma similaridade. Temos a pessoa se deparando com um mundo, um sistema social completamente inadaptado, totalmente desprovido sobre o como recebê-los. Lembrando que nesse caso seria algo similar à forma como o mundo teve de se moldar para melhor receber e melhor oferecer os mesmos recursos e acessos às pessoas que tinham ou têm alguma deficiência física. Em muitos aspectos das necessidades humanas, eles se sentem excluídos. Passam a perceber inúmeras barreiras do mundo, do sistema social para com a existência deles. Em casos como esses, de imediato a casa tem de passar a ser totalmente adaptada para essas pessoas. A nível de portas, altura, literalmente a casa ser totalmente adaptada para eles. E se ao invés de drogas que oferecem pouco ou nenhum resultado, e se ao invés de serem apontados como doentes, passarem a ser receitados com atividades e alimentação que venha a estimular o melhor desenvolvimento possível em termos de saúde e aceitação da natureza do seu metabolismo. Por que ter medo de crescer? Ninguém é igual a ninguém. Todos carregamos nossa singularidade. Todo mundo, ao mesmo tempo, é diferente um do outro, em diversos aspectos. Percebemos que, dentro dos conhecimentos sobre postura e estética, que as pessoas que sofrem de baixa estima, insegurança, medo
e são geralmente tristes por alguma razão, costumam ter os ombros mais fechados e uma postura mais curva. A falta de disciplina sobre a postura gera problemas de coluna. Inevitavelmente, maior parte da população, especialmente homens, isso aqui no Brasil, passam por esse tipo de problema. Certamente em outras partes do mundo também, porém estou frisando uma melhor observação sobre o que conhecemos e o que vivemos aqui. Então, problemas na coluna, falta de postura é algo um tanto comum, especialmente entre homens. Mulheres geralmente têm desde cedo uma preocupação maior com a postura, entre outras questões relacionadas à estética. E se eles passassem a serem aceitos como gigantes? Se ao invés de tentar fazer parar de crescer, simplesmente fossem estimulados a melhor se desenvolver em relação a ter uma melhor saúde. Lembram do silício? Ele remove toxinas e micro-organismos nocivos do nosso corpo, nos proporcionando melhor saúde, desenvolvimento e longevidade, mas também estimula o crescimento, né? Então, e se ao invés de envolvermos o silício, for indicado apenas esportes para auxiliar um melhor e mais saudável desenvolvimento, assim como correr, fazer o Cooper, né? Brincar, ser incentivado a se comunicar mais, sair, fazer amigos, ter uma alimentação cada vez melhor e mais naturalizada, ter sempre uma atenção e disciplina sobre a postura, estar geralmente em locais mais abertos e ter uma residência totalmente adaptada para evitar estar se sentindo na necessidade de estar curvo, se aceitar, se amar, buscar cada vez mais ser feliz fazendo as coisas que gostam, conviver com aqueles que os aceitam como são, sem preconceitos ou discriminação. Muitos gigantes são muito bem aceitos nas forças militares, nas quadras de basquete, espetáculos teatrais, assim como circos, entre muitas outras profissões. Inúmeras outras possibilidades que um tamanho fora dos padrões comuns pode oferecer. Citam entre as consequências do gigantismo, além da coluna, tem a questão do coração, onde muitos acabam por morrer por infarto devido ao tamanho. E os órgãos têm certa deficiência de desenvolvimento. Assim citam. Mas um corpo bem estimulado e desenvolvido, especialmente através de esportes, movimentos e alimentação saudável, assim como outros fatores onde torna o psicológico desses cada vez mais forte e equilibrado, certamente pode auxiliar a trazer melhores resultados. Mas vamos observar que crescer e se desenvolver, acreditando ser doente, sentindo-se excluído ou excluída da sociedade, medo, vergonha, dúvidas, tristeza, baixa estima, testemunhar por vezes olhares julgadores, preconceitos, um mundo completamente inadaptado para com sua diferença existencial.
em relação aos padrões comumente aceitos, sem contar a necessidade de viver a se entupir de drogas, as quais, como os casos citados, a pessoa nenhum resultado vê. Ao longo do processo, onde se vê como uma pessoa doente, onde ainda tem a cirurgia que remove parte da glândula responsável por hormônios importantíssimos, inclusive o do amor e, consequentemente, felicidade. Na minha opinião, dentro do quadro citado, antes de acrescentar a remoção da hipófise e sem incluir a depressão, isso sem incluir a depressão nesse meio, na minha opinião, qualquer ser humano, por alguns anos sob tais circunstâncias, pode vir a óbito por infarto. Nenhum coração é tão forte a resistir tudo isso citado, que se passa em muitas pessoas. E nessas pessoas que são diagnosticadas com essa doença, que foi chamada de gigantismo, elas certamente passam por tudo isso e um pouco mais. Ninguém aguentaria viver tantos anos sobre tal atmosfera. A menos que o quadro se reverta, especialmente na parte dos esportes, de ser estimulada a viver como uma pessoa normal, se aceitar, correr, ler, boa alimentação e tudo que foi citado, entre outras coisas, que podem oferecer uma melhor maneira desses gigantes voltar a melhor viver e se adaptar nesse mundo que pertence a todos nós. Somos todos um.